falar um pouquinho de processo. Quando a gente entra na parte mais burocrática, digamos assim, do processo, a portaria já chama no RGCP. Porque lembra que eu falei com vocês lá atrás que aquele esqueleto que toda certificação tem que seguir, o Inmetro chama no RGCP, né? Então, a solicitação, por exemplo, ele é o meio de abertura do processo. Não especificamente, ela é um documento só. Ela é uma maneira do processo entrar na certificadora, né? Uma maneira de você requerer uma licença. E aí, o que o RGCP fala pra gente que tem que ter na solicitação? A solicitação da certificação, todos os campos devem ser preenchidos e ela deve ser assinada. O memorial descritivo, todos os campos preenchidos e com fotos. Além disso, o que a gente precisa nessa solicitação, além do memorial descritivo? O memorial descritivo, para quem não está muito familiarizado, ele é uma descrição dos produtos que você está licenciando, tá? Então, esse memorial é que ele vai trazer a listagem dos produtos que você precisa que seja certificado. Então, o que a gente precisa na solicitação? Informação do produto e informação do cliente. Quais informações do cliente? Contrato social, a última alteração, cartão do CNPJ, né? Esse cartão, ele deve ser consultado quando a gente recebe os documentos do cliente. Se integra, deve ser consultado quando recebemos os documentos também. Se houver um procurado, que pode acontecer do cliente em si, o responsável legal da empresa não necessariamente é ele quem vai conduzir o processo junto com o organismo. Então, aí nesse caso, quem vai fazer isso, a gente precisa de uma procuração, documentação que comprove a classificação como micro e pequena empresa, né? No caso de micro e pequena empresa do fabricante solicitante, né? E aí ele tem que estar enquadrado na Lei 123 e na Lei 147, que altera as leis complementares da 123 ou qualquer uma das suas atualizações. Isso aqui é uma questão mais de meios legais, tá? São a forma como a gente vai conseguir evidenciar que é realmente uma micro e pequena empresa. A documentação fotográfica do objeto. Essas fotos, elas devem ser externas e internas de todas as faces, né? Detalhando as etiquetas, logos, avisos de entrada, saídas, botões de acionamento quando aplicável. Essa questão da foto é um pouquinho polêmica também, a gente vai voltar neles. Mas já adiantando, essa questão da foto é uma questão de aplicabilidade. Então a gente não pode, o brinquedo, ele é um produto que ele tem uma característica para você trabalhar com ele tecnicamente, que cada processo é único, né? Às vezes dentro do mesmo processo você vai ter uma gama infinita de produtos diferentes, daí que a gente subdivide as famílias. Então não necessariamente o fato interno e externo vai se aplicar a todos os produtos. Se o brinquedo não abre, ele não tem face que abre, não justifica foto interna, né? Se ele não tem botão de acionamento, então não justifica, né? A gente não vai criar um novo brinquedo achando que a gente tem que ter foto de tudo que está escrito ali. Então, assim, o brinquedo não dá para você ser literal ao que você lê na portaria. Então, precisa de um conhecimento técnico mais apurado nesse sentido, para a gente entender que existe uma diversidade entre um e outro e que, às vezes, essa diversidade, por menor que ela seja, já muda uma classificação de família ou uma forma de como esse produto vai ser evidenciado dentro do processo. Manual do usuário com instruções no idioma português.
quando devido às características do produto, o manual do usuário não for aplicável, o OCP deverá validar e registrar essa informação no processo de certificação. É muito comum as pessoas confundirem manual do usuário com instruções, tá? Então, assim, instruções de uso é o mínimo, né? Como que eu abro, fecho, guardo, né? Manual do usuário, que ali requer uma informação específica. Que eu sem o manual eu não vou conseguir. Então, assim, um jogo, talvez um brinquedo que tenha um acionamento elétrico. Tô dando um exemplo, mas assim, se a gente for a fundo, vai ter situações hipotéticas diferentes, né? Como eu disse, cada processo é um processo, porque cada brinquedo é um brinquedo. E mesmo porque, gente, o brinquedo, ele é um produto, assim, curioso, porque ele mexe com a imaginação. Então, a imaginação do brinquedo, ela não é só de quem está interagindo com ele, é principalmente de quem o faz. Então, assim, a gente recebe cada solicitação. É brinquedo? Não é brinquedo? Até pra gente que já tá há mais tempo no mercado, eu tava fazendo as contas na hora de montar a apresentação. Esse ano eu já vou para 16 anos de certificação. E assim, quando a gente acha que viu tudo, aparece uma coisa nova, assim, né? Eu nunca ia imaginar na minha vida que Finger Toys ia ser um brinquedo, né? E de repente aquilo estoura, vira uma febre, a criançada fica louca, mas tem um projeto de criação por trás. Então, assim, a imaginação humana, ela é sem limites, né? Então, você tentar colocar isso tudo num documento, numa norma, numa portaria, acho que é exigir demais. E aí, dentro desse universo, não tentando limitar, mas a gente ainda fica limitado, a gente tem que fazer um esforço às vezes e pensar um pouco fora da caixinha para poder tentar encontrar o caminho dentro daquilo que está dentro do processo, né? Do que está proposto para a gente. Então, assim, manual do usuário, não necessariamente todo brinquedo vai ter, né? A instrução, pode ser que tenha algum que não tenha? Pode, né? Mas eu acho que é até empírico, né? Você compra um produto, vamos pensar, mesmo que não seja um brinquedo, né? Aquilo é novo para você, tal, você se interessou, e aí, assim, você vai agir empiricamente, mas você sente uma necessidade de ser guiado no uso daquilo, né? Como que abre a embalagem, como que eu posso usar o brinquedo, onde que eu posso guardar ele, que risco que tem, né? Então, quando a gente fala a instrução de uso, a gente já pode pensar na rotulagem. Então, pode existir, imagine, pode existir um brinquedo sem manual? Pode existir um brinquedo sem rotulagem? Né? Então, assim, instrução não está dentro do mínimo de informação. Desenho ou arte final das embalagens, primária, secundária, terciária, quando aplicável, a não ser que ele seja extinto de embalagem. Ó, lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui, a gente precisa receber na abertura do processo, tá? Então, assim, quando a gente está falando que vai abrir um processo e pensando em quais brinquedos a gente vai certificar, é tudo isso aqui que a gente tem que apresentar. Então, esse desenho, arte final das embalagens, já é um contexto, assim, lá na ponta, pensando no consumidor final. Então, percebam que a portaria está trazendo toda essa análise detalhada para o organismo de certificação. Então, pode haver uma questão de você avaliar inicialmente os ensaios, fazer o enquadramento de família, só olhando o produto, ok, mas a gente tem sempre que pensar, na hora que vai emitir o certificado, nele como um todo,
né? Então, quando a gente pensa no produto lá na emissão do certificado, a gente não está voltado para aquele lá no inicial que você me mandou a primeira foto. A gente pensa nele como um todo. Isso era feito no decorrer do processo. Agora não, agora você já prevê na entrada, né? Porque acredita-se que você vai ter um projeto para isso. Eu vou comercializar tal produto. O que eu preciso para pôr esse produto no mercado? Então, vai desde a legislação até a embalagem. Então, a portaria já está solicitando que a gente tome conhecimento disso, digamos assim, como OCP, a solicitação é como se fosse a primeira conversa, digamos assim, tá? Documentos referentes ao sistema de gestão da qualidade do fabricante, aplicáveis ao objeto a ser certificado. No caso de certificação pelos modelos 5 e 6, conforme previsto nas tabelas 2 e 3 do item 6231, ainda que os mesmos venham necessariamente a ser auditados como previsto neste documento. Então, assim, se a gente está falando de certificação de fábrica, ele tem que ter um sistema de gestão da qualidade. A gente sabe, o sistema de gestão da qualidade, ele é oriundo da ISO 9001, porém, não precisa ser cumprido todos os requisitos da norma completa. O que o Inmetro faz é ressaltar os requisitos que ela considera pertinente para manter o padrão de segurança do produto. Então, assim, é muito comum, nesse momento, quem está começando na certificação, estou falando do cliente, ele questionar, mas por que eu tenho que ter ISO? Não, você não tem que ter ISO. Você tem que ter alguns documentos, você tem que ter um sistema de gestão que seja aplicável ao seu produto. Então, isso na portaria fala quais são. Então, para ele ter esses documentos e ser certificado, ele tem que me apresentar os documentos antes, no início. Não é lá quando ele for auditado, não. Lá também. Mas para a abertura do processo, eu preciso dele no início. Certificado válido emitido com base na edição vigente da norma 9001 ou ABNT-NBR ISO 9001, que abranja o processo produtivo do objeto da certificação, se existente. Ao passo que a empresa não é obrigada a ter o certificado de ISO 9001, ela pode ter, né? Então, é comum, principalmente as fábricas de fora, que atendem não só o Inmetro no Brasil, mas outros reguladores no mundo inteiro. E então costuma-se ter, mas não é obrigatório para a gente aqui, a certificação ISO 9001. Então, o que esse ponto aqui do RGCP está falando? Se a empresa tiver essa certificação ISO 9001, ela pode ser aceita desde que o certificado esteja válido. Porque da mesma forma que o certificado de produto, ele tem uma manutenção, ele vale 3 anos, né? E aí ele tem um acompanhamento durante esses 3 anos. Ok? Vamos colocar 2 manutenções, vamos chamar assim. A mesma coisa acontece com o sistema de gestão da qualidade. Então, quem tem uma certificação ISO 9001, o certificado dele vale 3 anos. Então, a empresa, às vezes, é certificada, mas ela não fez a manutenção dela. Aí, esse certificado não vale pra gente, não exime da auditoria. Aí, a gente vai ter que auditar, mesmo que ele seja 9001, mesmo que ele tenha sido auditado. Se o certificado dele não está em dia, quer dizer que ele não foi monitorado, tá? Licença da importação, isso no caso de lote, né? Então, quem opta pelo modelo de certificação de lote, nesse caso a gente precisa da LI, já na solicitação. Brinquedos que contiverem equipamentos emissores de radiofrequência deverão obter a homologação, emitida pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para serem comercializados. O certificado de conformidade só pode ser emitido pelo OCP após a demonstração de atendimento à homologação emitida pela Anatel. Essa homologação, ela é feita à parte, não é da competência, digamos assim, do organismo de certificação, né? A competência da homologação
Anatel é com o OCD, que são os organismos designados, que eles chamam. Então, é um trabalho paralelo. Então, quando a gente fala do processo de certificação, a gente recebe essa solicitação e a gente vai ver depois dentro do restante das etapas, a gente faz uma análise dos produtos, faz a separação, define ensaio e aí a gente já tem, digamos, uma terceira pessoa que é o laboratório, né? Então, o laboratório que faz esse ensaio e a gente valida o ensaio do laboratório. A homologação da Anatel é um processo parecido, é um terceiro, só que aí eu não valido. Porque quem emite o certificado é o OCD e quem valida é a Anatel. Isso que é a homologação. Então, para mim, já chega homologado. Então, eu só faço um cara crachá, digamos assim, né? OCP, desculpa, tô dizendo, né? E aí, o que acontece? Se eu não tiver o certificado da Anatel, eu não posso emitir o do IMEC. Porque entende-se que não cobriu todo o processo de segurança previsto pela portaria. Então, por isso que é uma exigência, tá?